Para todas vocês aqui do canal, mais um vídeo e a perguntinha de hoje, posição de número 1, posição de número 2 e posição de número 3. A pergunta, por que ele não responde a sua mensagem imediatamente? Por que ele visualiza e não responde você? Vamos ver aqui nas posições de número 1, número 2 e número 3, por que ele ou ela visualiza sua mensagem e demora para responder? Vamos ver aqui com as cartas do tarô. Se é a primeira vez aqui no canal, não esquece, se inscreve no canal, aperta o sininho para você receber as notificações. E você que já é minha inscrita, não esquece aqui de deixar aquele like para mim e também aí a sua mensagem. Então, vamos ver por que ele ou ela visualiza a sua mensagem e demora para responder. Vou começar pela posição de número 1. O que acontece com ele ou ela que visualiza a sua mensagem e não responde? 5 de paus, 7 de espadas, valete de ouros, o enforcado, o imperador, o diabo e o sol. E 7 de ouros. Então, o que acontece aqui, que a pessoa não responde você imediatamente. Então, aqui há com o 5 aqui de paus, uma sinalização que há também aqui um desconforto, um incômodo, não que você esteja incomodando a pessoa, mas seria a energia da pessoa em relação a relacionamento de vocês, tá? Então, aqui dá a entender que tem aqui uma crise dentro desse contato, desse relacionamento. Então, talvez por isso, tá? Há aqui uma demora nas respostas. Então, essa pessoa, ela pode estar passando aí por uma dificuldade também em relação a você, na forma de se expressar, ok? Então, há aqui um ruído nessa comunicação. Um 7 de espadas traz um desgaste aqui muito grande em relação aí essas questões de comunicação, principalmente porque tem medo talvez até de dar uma resposta para você e aí quebrar aí o vínculo de relacionamento. Então essa é uma das questões aqui. Outra possibilidade também que tem aqui é que a pessoa às vezes ela até quer responder você, mas aí por algumas circunstâncias e impedimentos ali do dia a dia, do horário, então a pessoa talvez fique talvez em situações que ela realmente não pode estar ali se comunicando com você. Então eu entendo, né, a questão aqui da crise nesse sentido, do seu questionamento, porque não custa nada a pessoa te dar um alô ou pelo menos reservar aquele tempinho para dar uma resposta para você. O imperador, o arcano 15, o diabo e o sol. Então, essa pessoa é uma pessoa também muito sistemática no modo dela de ser, tá? Aquele tipo de pessoa, ele ou ela, que faz as coisas num momento, né, que tem vontade. Então, tem aqui também essa questão de um certo egoísmo, tá? De uma certa posição um pouco autoritária e também muito forte na maneira de manipular, tá? Então, há uma possibilidade de uma melhora, de uma troca melhor entre vocês aqui, com o 7 de ouros. Então, tenha aí cuidado com esse relacionamento, porque eu acho que essa pessoa, ela esconde muito jogo, tá escondendo muito as coisas de você, e aqui tem um enfraquecimento em relação não só aí às emoções, mas principalmente no discurso. Então, aqui tem um caminho já
para que a pessoa não está falando totalmente a verdade para você. Então, ele ou ela não é totalmente sincero naquilo que se propôs dentro do relacionamento. Então, essa pessoa fica em saia justa em relação a você, principalmente se você cobrar o porquê não te respondeu, o porquê demora tanto para responder. Então, fique alerta, fique atenta, mas há a possibilidade, lembra que eu falei, aqui com 7 de ouros, de uma troca melhor entre vocês, das coisas começarem a ficar um pouco mais claras entre vocês. Mas isso vai depender muito da sua coragem e do seu empenho em realmente questionar ele ou ela. Porque aqui há também o sentido de dar desculpas para você o tempo todo. Então, essa pessoa ela vai procurar aí, enfim, te contar algumas historinhas, né, ou até mesmo nem te falar nada, deixar com que você primeiro se acalme ou até esqueça do assunto. Então, realmente, ele ou ela não tem vontade de dar resposta para você imediatamente e faz um jogo aí de estratégia, de jogo de cintura, de flexibilidade para as coisas ficarem confortáveis, ok? Então, tá aqui a sua resposta. Um pouquinho difícil a pessoa aqui, né, se tratando de alguém que só tá pensando realmente, enfim, nos seus próprios desejos. Posição de número 2. 7 de copas, 6 de paus, 3 de espadas, 4 de ouros, as de ouros, 3 de ouros, um 4 de espadas e o 9 de copas. Ele ou ela, tá? Aqui, no sentido de dar respostas melhores de comunicação. Tem aqui também alguma dúvida, pessoa um pouco distraída no seu dia a dia com as seus próprios compromissos. Então, a pessoa, ela tá afastada de você ou tá longe e ela se mantém bem e confortável, tá acreditando que tá tudo bem, que você não está aí se incomodando com a demora na comunicação, com as respostas. Isso significa que a pessoa tem um pouco de confiança em você e acredita sim que tá tudo bem, né? Que você não vai se importar por isso. Só como eu disse anteriormente, né? Um pouco distraída demais, um pouco, enfim, eu diria assim que tem um equilíbrio até dentro desse contato e desse relacionamento, é promissor, mas de vez em quando há um esfriamento, a pessoa se distancia um pouco, então isso tem incomodado você. E essa pessoa, ela meio que se reserva um pouco nos sentimentos dela, ele ou ela, tá? Então, uma pessoa se doa muito pouco para o relacionamento de vocês. Essa que é a verdade aqui. Então, há esse sentido de uma distância e depois uma retomada. Então, é isso que está incomodando você. 9 de copas. Pode chegar a um resultado positivo, sim, tá? Aí, com talvez um pouquinho mais de tempo, para que esse contato, esse relacionamento possa evoluir. Se você está num relacionamento já há algum tempo, isto é um sinal de que as coisas não caminham muito bem dentro do relacionamento de vocês. E já está na hora de pensar, de refletir, tá? Quais são as prioridades aqui para você. As possibilidades de sucesso existe? Existe, tá? Mas aqui tem um trabalhinho a ser feito, ok? Principalmente em relação a se comunicar, chamar a pessoa para uma conversa, e aí sim você pode ter um bom resultado. Isso acontece em alguns momentos, né? Que a pessoa vai se distanciando, até mesmo por alguns problemas até de ordem particular.
Então, a pessoa talvez tentando se equilibrar na sua vida pessoal, nas suas tarefas. Então, aqui também é uma questão de escolhas no caminho que estão sendo difíceis para essa pessoa no momento. E nem sempre ela está disposta ali a te dar resposta, a te dar um conforto, a conversar com você melhor, te dar aquela atenção que você merece. Então, um pouquinho aqui de tempo para que as coisas possam se equilibrar entre vocês. Mas não tá tudo perdido, não. Ainda tem aqui muita coisa para se vivenciar dentro desse contrato ou desse relacionamento. Se você gostou, deixa o joinha, deixa aí também o seu comentário. Agora, a posição de número 3. A Lua. 9 de ouros. Cavaleiro de espadas. 9 de espadas. 10 de paus. 2 de copas. 2 de ouros. E 2 de espadas. Aqui, nessa situação, por que ele ou ela não te dá respostas, não entra em comunicação, não dá aquele feedback para você? Significa assim, essa pessoa, ela tá muito oprimida em relação às questões emocionais. Aqui eu percebo uma luta dessa pessoa em questões que ela precisa resolver, tá? Da vida particular dela, provavelmente, e que eu vejo períodos de afastamento ou até mesmo, talvez, aí, algumas discussões que podem ter acontecido entre vocês. Se não for discussão, provavelmente algum desentendimento ou algum arrependimento dessa pessoa, tá? Mas eu acredito que o maior conflito, ele já tá passando, então é um momento também de finalização de uma etapa aqui na comunicação de vocês, para ter um encontro um pouquinho mais pacífico. Então, provavelmente aqui tá muito direcionada para as pessoas que já tiveram discussões, que já tiveram problemas aqui dentro do relacionamento, ou por um afastamento, ou por outras questões. Então, aqui, as questões dos conflitos entre vocês dentro do relacionamento, e isso trouxe, sim, uma quebra na comunicação, uma dúvidas e angústias em relação ao que se fazer em relação ao futuro, e até mesmo aí dentro do comprometimento de vocês. Então, haverá um momento de um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade dentro desse contato ou relacionamento. Então, tem uma chance aqui de as coisas realmente se equilibrarem por um tempo, ok? Então, pode ser aqui que tenha, assim, um momento de desistência, de desânimo em relação ao próprio relacionamento, e a pessoa em questão não sabe muito como lidar com essa situação e não saber como verbalizar para você aquilo que ele ou ela está sentindo. Então, dentro desse contexto, haverá aí um ponto de virada, um encontro que vai ser aí favorável, que você vai obter respostas e as coisas vão se acalmar um pouco mais entre vocês. Então, aguarde, porque se ele ou ela ainda não falou com você, tá chegando aí, próximo aí, para que esse contato se retome, vocês possam ter novamente um novo início dentro aí do relacionamento. Se você gostou, deixa o joinha, deixa aí também o seu comentário. Eu espero que vocês tenham gostado da perguntinha de hoje. Deixa aí comentário para mim e aguardem, porque eu volto com mais vídeos aqui no canal. Beijo no coração e até a próxima.